Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Mitre Realty para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2026. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.mitrerealty.com.br. A apresentação também estará disponível para download no site. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Mitre e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o CEO, Fabrício Mitre, e o vice-presidente de operações e diretor de RI, Rodrigo Cagalli. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Fabrício Mitre, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Fabrício, pode prosseguir. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado aqui por estarem nos ouvindo na apresentação de resultados. A gente vai passar a apresentação rapidamente e depois a gente faz uma rodada de Q&A. Bom, no primeiro TRI, a gente teve um TRI operacionalmente muito bom, né? Assim, todos os indicadores tivemos melhoras importantes, né? Aí, a começar pela receita, crescendo 20% em relação ao ano passado. A margem bruta ajustada também já voltando aí para 35%, um aumento também em relação ao ano passado. O lucro líquido de 18,4 milhões, também crescendo aí 64% em relação ao primeiro tri do ano passado. Acho que teve um evento nesse trimestre muito importante, que foi o lançamento do Naim. É um projeto bastante especial, é o primeiro que a gente faz no Brasil com a Enki. Projeto grande, eu vou mostrar um pouquinho mais aqui alguns slides dele. E aí, apesar de ter sido aí um VGV de 917 milhões, que é um projeto bem grande, a gente vendeu 35% dele no trimestre, então foi um ótimo resultado, é um projeto que tem margens boas também, então isso nos deixou aí bastante satisfeitos para garantir aí um desempenho bom da companhia. As vendas líquidas a gente fechou em 329 milhões, então leve aumento também em relação ao ano passado, 1,3 bi nos últimos 12 meses, mais ou menos o mesmo que tinha no trimestre anterior. E o estoque pronto, apesar de, né, um número de entregas importante aí no ano passado, a gente conseguiu manter um nível aí pouco acima de 4%. E uma coisa interessante é que as entregas de 2026, que vão acontecer a partir do terceiro TRI, mais substancialmente, já estão 95% vendido. Então, isso também nos dá uma previsibilidade em relação à caixa e etc., que o Rodrigo vai falar um pouco mais daqui a pouco. Bom, aqui são algumas imagens do Naim, então o projeto abraça toda essa parte de wellness como central. Temos quadra de tênis, de cyber oficial, um projeto em Pinheiros, na Capote Valente, então está a 10 minutos da Faria Lima, a 5 minutos do Jardim. É um lugar assim, super especial, é um terreno de 5.000 metros, então é difícil ter um terreno desse tamanho em Pinheiros. E eu acho que a gente mostrou que esse produto realmente é ganhador. A gente, como eu disse, vendeu aí 35% dele, ainda continua vendendo, obviamente. Então, acho que isso aqui é o mais importante da Mitre, né? Fazer produtos realmente diferenciados e que, mesmo em cenários econômicos mais desafiadores, a gente consegue uma performance boa de venda por toda essa dedicação. E aqui eu acho também que tem uma vantagem competitiva interessante em ter trazido a Enki como exclusiva Mitre aqui no Brasil. Então, a gente deve
desenvolver alguns outros produtos aí aqui em São Paulo, um deles até o final do ano ainda. A gente vai lançar também com a Enki, e aí vamos ter alguns futuros aí no nosso, porque já estão aqui no Land Bank também, tá? Aqui um pouco mais das imagens do produto, então você vê que é uma arquitetura bastante diferente, uma arquitetura de bom gosto e teve uma aderência enorme aí para o público. Aí, aqui detalhando um pouco mais as vendas, né? Então a gente vê aí esses 330 milhões aqui no primeiro tri, então levemente em relação ao ano passado e, sobretudo, aí tivemos 245 milhões em vendas de lançamento e 83 milhões de venda de estoque, tá? Os listrados estão controlados, e a VSO está se mantendo aí num nível acima de 37%, que para nós é tido como uma velocidade de vendas bastante satisfatória. Bom, sobre o estoque, a gente terminou o trimestre com 2.150, basicamente por ter lançado os 900 milhões do Naim, e a gente espera que sim se vá aí caindo ao longo do tempo, mas quando a gente olha também o estoque pronto, a gente vê que está em 4%, então teve mais uma redução ainda nesse trimestre, e com certeza essas unidades do Naim também vão sendo consumidas aí ao longo do ano, e a gente, né, deve baixar esse estoque. Bom, aí aqui falando um pouquinho das entregas, a gente entregou a DOC 885 no final do ano passado, a DOC Lobo Quaitu, um projeto que ficou super legal. E também é importante dizer que ao longo desse ano a gente vai entregar 1.564 unidades, das quais já estamos com 95% de vendas. Então, isso nos deixa, de novo, confortável em relação à previsibilidade de caixa, repasse e performance financeira da companhia. Aqui, Land Bank, então a gente ficou mais ou menos flat em relação ao trimestre anterior. A gente vem mantendo a política de ter em torno de 3 anos de Land Bank dentro de casa. Então a gente deve ficar mais ou menos por aí, nesses 5,5 bi. E aí, quando a gente olha os terrenos por linhas de negócio, né, a gente vê o House, que é a nossa média alta, 62%. Sobretudo alta renda, né? A gente tem a MEC, que é altíssima renda, também 6%, então praticamente 70% do nosso land bank está em alto padrão, né? A gente tem 22,5% do land bank em média renda e pouco abaixo de 10% em baixa renda, que é uma novidade que a gente vai aí começar com um parceiro importante do setor também a desenvolver empreendimentos nesse segmento, e mais uma vez como um participante passivo da SPE, originador do negócio e sócio dos empreendimentos. Então, isso é a parte de land bank. Aí, para a parte de desempenho financeiro, Rodrigo, se você quiser já pegar aqui. Boa tarde a todos, obrigado aí pela presença. Bom, vamos lá. Em termos de receita líquida, né, foi o nosso melhor primeiro trimestre. Normalmente é um trimestre um pouco mais lento do ponto de vista de evolução, né, um período de bastante férias, janeiro, mas foi um bom trimestre, receita crescendo em relação ao primeiro trimestre do ano passado, muito também devido aos projetos estarem bem vendidos, então a focagem contribuindo bastante. Acho que isso aqui é talvez o principal destaque aí do trimestre, né, do ponto de vista financeiro, digamos assim, junto com o lucro, mas a margem contábil aí crescendo 3 pontos, a margem ajustada, que é o próximo slide, também crescendo em relação ao primeiro tri. Eu acho que quando a gente olha um histórico, né, de 2024 em diante, a gente vem aí numa crescente gradativa, então acho que é algo que a gente comunicou ao mercado lá atrás, que a gente ia vir crescendo de maneira gradativa. De fato, a gente veio entregando esse crescimento e chegando próximo aos patamares históricos. A margem ajustada, né, como eu comentei, aí 35, cresceu em relação ao primeiro tri de 25 também,
E olhando esse gráfico também de 24, a gente vê esse crescimento aí gradativo ao longo dos trimestres. Bom, despesas comerciais ficaram em linha, né? A gente teve um lançamento bastante importante, como o Fabrício comentou, grande. Então, naturalmente, se acaba nominalmente tendo um desembolso maior do que o primeiro tri do ano passado, mas quando a gente olha em relação à venda, ela está bastante em linha com o que a gente vem entregando nos últimos tris. As despesas administrativas, nominalmente, a gente aí fechou com 26, a gente até destacou, né? Tivemos 3 milhões de despesas não recorrentes, que foi com que a gente entregasse algo em torno de 23 milhões, então bastante inferior ao quarto TRI e até um pouquinho inferior ao primeiro TRI de 25. Isso é um fruto, né, do trabalho que a gente veio fazendo ao longo dos últimos trimestres, especialmente o ano passado, que a gente teve uma redução aí de 19%, algo que a gente continua bastante vigilante, atento, enfim, para manter uma eficiência e melhorar cada vez mais a nossa eficiência aqui na companhia. O resultado financeiro é de 3.700.000, aí um pouco em linha também com os últimos trimestres, e o lucro líquido, que, né, teve um crescimento aí de quase 64% em relação ao primeiro TRI, também um importante aumento aí no nosso lucro líquido, fazendo com que o nosso ROI vá aumentando, enfim, cada vez mais. Resultado apropriado de 320 milhões, a gente continua com o resultado apropriado bastante sólido, bastante consistente, né? Os projetos estão bem vendidos, né? Como o Fabrício comentou, que a gente está entregando isso já está 95% vendido, enfim, então eu acho que a gente vem conseguindo manter uma consistência de resultado apropriado e também um nível de margem bastante alto e interessante. Recebíveis aí, acho que caixa, né, 2 bilhões. De novo, a gente também está com, como comentou, né, projetos muito bem vendidos, o LTV continua super favorável, a carteira continua bastante saudável, esse projeto que a gente acabou de lançar, o Naim, muito embora estejamos aí num momento macro, a gente sabe, conturbado e discussões de juros, ainda assim o cliente fazendo pagamentos antecipados, então este projeto, por exemplo, também já está com uma LTV na casa de 30%, então ainda assim os clientes se comprometendo aí com 70% durante obras, o que mostra de fato a qualidade da nossa carteira. A gente aproveitou aí para anunciar, então, mais distribuição no segundo trimestre, então vamos distribuir agora em maio e junho, 2 parcelas de 4,5 milhões cada, totalizando 9 milhões e fechando o semestre com 21 milhões distribuídos, um dividend yield aí, quando a gente olha os últimos 12 meses, de 14%, então acho que uma rentabilidade bastante interessante para os nossos acionistas. Bom, em relação ao endividamento, fechamos aí com uma ligeiro aumento em relação ao quarto trimestre. Quando a gente desconsidera, né, os dividendos e pagamento de terrenos, a gente teria gerado 30 milhões, muito fruto aí do que a gente entregou no final do ano passado, dos repasses. Como a gente comentou no slide lá de entregas, né, o segundo trimestre não teremos entregas novas, a gente vai ter uma entrega, na verdade, mas que vai ficar mais para o final do trimestre. E aí, a depender do desembolso de terreno, por exemplo, ao longo desse trimestre, a gente pode ter aí uma variação em relação ao endividamento no segundo tri, mas depois ele retorna, porque substancialmente as entregas estão concentradas no segundo semestre deste ano. As obras estão dentro do prazo, tudo certinho, então não devemos ter nenhuma novidade negativa nesse sentido. Eu acho que é isso, agora espaço para o Q&A. Obrigado por enquanto. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso queira fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. A primeira pergunta vem de Juliana Veiga, do Itaú BBA. Boa tarde, pessoal. Do nosso lado, são duas perguntas aqui.
Eu queria primeiro que vocês dessem um pouco mais de detalhamento do que vocês estão vendo de demanda na cidade de São Paulo hoje, principalmente porque quando a gente vê dados de mercado, a gente vê estoques de média e alta renda bastante elevados e já vê um reflexo disso na desaceleração de VSO das companhias aí no setor. Então, se vocês pudessem dar um pouco de cor da visão de vocês sobre essa dinâmica hoje do mercado e se vocês realmente sentem ele mais desafiador e se sim, qual que é o diferencial que vocês acreditam que podem colocar dentro dos projetos para ajudar nas vendas, né? E a segunda pergunta, eu queria perguntar de margem bruta. A gente viu um crescimento aí de margem bruta reportado aí da companhia a um nível aí alcançando algo superior a 28%. Então, onde vocês veem essa margem se estabilizando daqui para frente? Se teve algum efeito on-off nesse tri? Obrigada. Obrigado, Juliana. Eu vou começar pela segunda pergunta da margem bruta, depois o Fabrício faz a primeira parte. Em relação à margem bruta, a gente acredita que ela deve ficar em patamares similares aos primeiros trimestres ao longo do ano, podendo ter algum tipo de aumento ainda, mas acho que vai depender muito daí dos projetos, né, do mix de vendas e também acho que de pocagem, etc. A gente tem alguns produtos aí com margens interessantes no pipe, né, o próprio Pinheiros e outros produtos que já foram lançados, então acho que vai depender um pouco do mix, mas deve ficar em patamares similares, podendo ter eventualmente algum tipo de ganho, e entre trimestres também pode ter algum tipo de variação, ali para baixo, enfim, mas olhando o ano como um todo, eu acho que a gente deve conseguir entregar de fato uma margem em patamares aí parecidos com o primeiro tri, tanto a contábil quanto a ajustada, tá? Bom, Juliana, em relação à tua pergunta de estoque aqui em São Paulo, né? Então, primeiro, aqui, te falar um pouquinho da dinâmica que a gente vê dos nossos clientes, né? Então, a gente percebe que o cliente de alta renda, quando ele é seduzido pelo produto, quando ele realmente gosta, que é o caso dos clientes do Naim, por exemplo, ele vai lá e compra, e ele quer morar lá e ponto final, né? Ele toma a decisão rápida e o faz ali de maneira, enfim, forte, né? Quando gosta. O cliente de média renda, a gente sabe, né, que é um cliente um pouco mais alavancado, em várias dívidas e etc., de diferentes naturezas, e com essa taxa de juros, obviamente, a renda fica muito já consumida pelas linhas de crédito e às vezes não sobra tanto espaço para o financiamento adicional imobiliário. Então, nesse mercado assim de média renda, a gente vê que esse cliente está um pouco mais lento e um pouco mais restrito também do ponto de vista de acesso ao financiamento e com conforto de comprar, muito embora a gente tenha, né, no Brasil a portabilidade, né? Então você toma um financiamento hoje numa taxa, mas ao longo dos 30 a 35 anos, se a taxa cair, o cliente pode mudar para uma taxa mais baixa sem pagar nada. Então a gente treina a nossa força de vendas também cada vez mais para explicar isso para os clientes. Então a gente vê um pouco dessa dinâmica. E o setor de baixa renda, obviamente, como vocês conhecem, já é um setor com uma demanda muito alta, então acho que ali a questão é mais o quanto de orçamento é alocado para o programa. Em relação ao estoque em São Paulo, né, eu acho que é importante a gente quebrar um pouco, obviamente, o estoque. Né? Você consegue projetar esse gráfico aqui ou não? Não, acho que não. Não? Bom, depois, quem quiser, a gente pode compartilhar aqui um gráfico com dados aí do Secov que a gente acompanha a cada trimestre. Mas quando a gente vê, né, São Paulo, que está hoje em 120 mil unidades aqui, a gente está falando que as unidades compactas em Minha Casa Minha Vida hoje representam aí 80% do mercado, né? Quando a gente olha unidades maiores, acima de 45 metros,
A gente vê hoje em São Paulo 18 mil unidades em estoque para uma venda nos últimos 12 meses aí, pouco acima de 14 mil, né? Então, olhando, né, assim, esse padrão, a gente vê mais ou menos um estoque controlado, um pouco mais do que um ano. Acho que ele, né, anda mais ou menos, né, dentro dessa banda aí de 20 a 18 mil unidades ano, desde 23, e as vendas também andam aí por volta de 18, 19 mil por ano. Então, eu acho que esse estoque está razoavelmente controlado. Obviamente que a gente faz muito uma análise micro, né? Então, tem bairros que estão super ofertados, dependendo da metragem, né? Tem bairros que estão ofertados numa determinada metragem, mas, por outro lado, tem uma demanda reprimida por um produto diferente. Então, a gente faz muito esse filtro, né? Porque São Paulo são várias, né, cidades em uma só, praticamente. Então, a gente tem que olhar muito o micro. Mas o que determina para nós a velocidade de lançamento, muito mais do que o estoque agregado do mercado, é o nosso estoque, né? E o nosso estoque em cada região, né? Então, se eu estou muito estocado na Zona Sul, eu vou lançar menos lá e vou lançar em outro lugar. Depois, quando aquilo melhora, a gente vai lá e lança outro. Então, a gente tem conseguido performar bem aí, acima de 35, quase 40% de VSO, com margem crescente, mas é muito essa estratégia de diferenciação de produto, e hoje você vê que a Nutrier é 70% alta renda e 30% média e baixa. Então, acho que também esse shift, né, que a gente fez ao longo dos anos, acho que ele foi acertado, e no momento de crédito um pouco mais restrito, eu acho que estar com uma presença maior na alta renda é algo importante, né? Então, a gente está sempre vigilante em relação ao estoque, a gente não tem compromisso nenhum de segurar o projeto um pouco mais, eventualmente, se a gente observar que naquela região o estoque está acima, né, do que a gente imaginou para a mesma tipologia, então a gente vai dosar muito mais pela nossa VSO do que pelo agregado de mercado, mas o agregado não é ruim. Respondi tua pergunta? Acho que a Juliana deve ter caído. Qualquer coisa ela volta aqui com a gente. A próxima pergunta vem de Gustavo Fabris, do BTG Pactual. Pessoal, boa tarde. Tenho dois pontos aqui do meu lado. Acho que o primeiro é um follow-up da pergunta bastante esse trimestre, então se vocês pudessem passar um pouco pelo racional do porquê, acho que já chegaram até a comentar um pouco com respeito ao mix, e mais especificamente queria tratar aqui da margem, da diferença entre a margem reportada, que subiu bem no TRI, e a margem REF, né, que a gente vai ali caindo quase 200 pips, TRI contra TRI, entendeu? O que que explica mais ou menos essa diferença na movimentação das duas margens no trimestre? Essa seria a primeira pergunta. E a segunda é na geração de caixa, né? Eu queria entender se teria eventualmente alguma geração remanescente aí dos repasses das entregas do ano passado para vir nos próximos tris, e quando que vocês estão vislumbrando aí de geração de caixa ao longo de 2026, pensando nesse pipe de entregas que vocês apresentaram, então bem vendidas, enfim. Seriam essas as duas dúvidas. Obrigado. Olá, Fábio, tudo bom? Obrigado aí pela pergunta. Em relação à margem, a gente acho que veio, né, comunicando nos últimos três. Acho que a primeira explicação é, de fato, a entrega, né, da safra lá de 2020 até 2022, que foi bastante impactada pela inflação no nosso setor. Então, a conclusão dessa entrega tira essa safra que acabou tendo uma margem um pouco mais prejudicada, e a safra nova aí de 23, 24 em diante, ela já vem com um outro nível de margem. Então, a primeira explicação é esta. E a segunda também acho que é um pouco, né, o mix de produtos, os últimos projetos lançados, projetos que têm margens aí importantes. Então,
o próprio Pinheiros, aí o Naim é um produto que também tem uma margem um pouco mais interessante, então tudo isso daí acaba contribuindo para o crescimento de margem. Eu acho que é importante perceber que esse crescimento ele não foi feito de uma única vez, né, de um trimestre para o outro. Foi um crescimento gradativo conforme, de fato, a gente vinha entregando a safra antiga e entrando a pocagem da safra nova. A diferença, basicamente, da margem contábil para ajustada é a parte de custo financeiro, então, que acaba explicando a diferença. A gente tem uma variação entre o quarto trimestre e o primeiro tri, do ponto de vista de crescimento, talvez seja a sua dúvida, na margem contábil versus ajustada. A ajustada não foi na mesma magnitude, porque no quarto trimestre de 2025 a gente teve um impacto de custos financeiros um pouco mais relevante, né? E agora isso aqui um pouco menos, por isso que acabou não tendo essa diferenciação tão alta em relação como foi em relação à margem contábil, tá? A pergunta dele é sobre a REF também. Não, era sobre ajustada, mas não sei se é sobre a REF, mas falando da. E a REF, ela deve, assim, 35% de margem, a gente considera patamar normal, né? Então, essa REF, ela, dependendo, como o Rodrigo colocou, de um lançamento que tem um pouco mais de margem ou não, mas eu acho que elas vão tender a se encontrar ali, por aí, né? 35, Já tá 37. O patamar está bem próximo, né? regulado. Bem próximo uma da outra. E da geração de caixa, cara, a empresa, né, acho que ela já vem agora numa recorrência de entregas e lançamentos em volumes similares. Então, obviamente que entre trimestre pode ter uma variação, como comentei, né, o segundo tri é um trimestre que a gente não vai ter repasses novos acontecendo, então, eventualmente, a depender de como a gente desembolsa o terreno, podemos ter um aumento na alavancagem, depois reduz. Então, eu acho que é importante não analisar a fotografia, mas o filme como um todo. Analisando o filme, sim, a gente tem entregas importantes aí ao longo dos próximos trimestres. Ano que vem também é um ano bastante importante de entrega. E este ano aqui, a gente, tirando a parte de desembolso de caixa e eventuais futuros dividendos, pagamento de terrenos e eventuais futuros dividendos, a gente tem uma geração de caixa operacional. Então, a operação está gerando caixa, e o desembolso de terreno é muito uma oportunidade que eventualmente aparece um terreno, desembolso mais à vista, etc. Tá? Então, depende, acho que, muito dessa variável aí, digamos. Tem a velocidade de aprovação também, né, dos terrenos. Então, a gente, em geral, vincula, né, os desembolsos a alguns marcos da aprovação. Então, se isso vai um pouco mais rápido, um pouco mais devagar, ele pode variar um pouco. Mas, como o Rodrigo bem colocou, do ponto de vista operacional, a companhia gera caixa esse ano, sim, como gerou aí no primeiro tri, deu uma geração de 30 milhões operacional, ex-dividendo e aquisição de novas áreas. Perfeito, Cagalho, Fabrício. Obrigado, boa tarde. Valeu, obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão. Recebemos uma pergunta escrita do senhor Jandir Soares, investidor. Ele pergunta à companhia sobre dividendos e se a companhia pretende continuar pagando na mesma recorrência e proporção durante o ano. Sim, sim. Abril foi um mês aí que a gente acabou pulando aí por uma questão burocrática, digamos assim, é um mês de assembleia, etc. Então, essa é a explicação, tanto é que a gente retorna agora em maio e junho, e a expectativa, sim, que a gente anuncie novos dividendos ao longo do segundo semestre. Obviamente, né, acho que sempre olhando a parte, como a gente tem falando, do caixa, endividamento, etc., mas a expectativa e o nosso planejamento é que a gente possa, sim, divulgar novos dividendos aí muito em breve. Mais ou menos no patamar atual. Esse é o objetivo aqui que a gente internamente persegue. Mais uma vez, lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão.
Pedimos que aguardem enquanto coletamos as perguntas. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Fabrício Mitre para que faça as considerações finais da companhia. Ok. Bom, teve uma pergunta que entrou aí no finalzinho, eu acho que vai fazer parte aqui do meu fechamento, né? A pergunta é bem direta, é por que a ação não andou mais. Bom, acho que a gente vem, né, demonstrando aí a companhia nos últimos, desde, né, no começo de 24 até aqui, uma melhora consistente operacional, né? Voltando aí a margem bruta para os patamares históricos, reduzindo o G&A, aumentando o lucro, o que deve aí se intensificar no futuro, também através da alavancagem dos empreendimentos agora em andamento e do aumento da receita, como você viu, a gente cresceu aí substancialmente em relação ao ano passado já a receita do primeiro tri. Então, tudo isso deve se traduzir numa lucratividade importante da companhia. Eu acho que o mercado, acho que queria ver, talvez, né, alguns trimestres de consistência operacional. Acho que as large caps, né, chamamos assim, do nosso mercado de média e alta renda, tiveram um descolamento, né, subindo mais do que os papéis de empresas menores, que é o nosso caso. E acho que esse gap, né, ele vai se fechando na medida em que os investidores percebem uma arbitragem de múltiplo. A Mitre, por exemplo, está negociando a 0,4 vezes book. Quando você faz um NAV, vai dar mais ou menos 1.800 bilhão. Então, realmente, o valuation está muito, muito comprimido. Então, a gente espera que também um pouco mais desse cenário externo e as turbulências aqui dentro, e, sobretudo, né, uma sinalização mais clara de que o juro vai continuar caindo, aí eu acho que é uma consequência, né, do mercado de olhar um pouco mais a fundo a empresa e entender, né, como é que a gente vem aumentando operacionalmente todos os índices, um dividendo, né, de 14% pago mensalmente. Então, acho que a gente tem todos os elementos para ser uma história muito boa nesse ano de 26, e vamos trabalhar bastante para isso, né? Então, a gente continua aqui confiante no mercado imobiliário de São Paulo. Acho que também a estratégia de diferenciação de produto ela é cada vez mais importante, né? E acho que a gente vem demonstrando uma capacidade de fazer produtos que realmente são a primeira escolha dos nossos clientes. E a gente está muito atento aqui aos índices operacionais da companhia e a gente espera continuar melhorando-os aí nos próximos trimestres. Então, basicamente é isso. Muito obrigado pela presença de todos e a gente continua aqui disponível para quaisquer esclarecimentos maiores aqui via nosso time de RI. Muito obrigado a todos e boa tarde. Boa tarde. A videoconferência da Mitre está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.